Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Ubaldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão da TV Com, canal 7 da NET. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o fisioterapeuta Francisco Miguel Pinto, que é mestre e doutorado em motricidade humana. Também é presidente da Rede de Escolas de Postura no Brasil. O assunto da entrevista com Francisco Miguel é a reeducação da dinâmica muscular, também conhecida como a RDM. Miguel, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença em nossos estúdios. Eu que agradeço a vocês o convite para poder mostrar todo o trabalho que estamos desenvolvendo em todo o Brasil. Miguel tem um trabalho muito interessante, desenvolve no Brasil e até tem unidades fora do Brasil também, Portugal e Itália, como você estava me dizendo. Exatamente, onde esse método está se expandindo muito e tendo um crescimento assim fantástico, nos surpreendendo. E o Francisco vai nos explicar aqui o que é esse método, o que é o RDM, para a gente entender e estar colocando para quem nos assiste hoje. O Miguel é o presidente da Rede de Escolas de Postura. O que é o RDM, para a gente entender e começar essa conversa? RDM, com a sigla, né? Reeducação da dinâmica muscular. É um método que eu já desenvolvi há 10 anos e progressivamente eu venho comprovando seus resultados. Nos últimos 5 anos, consegui comprovar cientificamente. Isso possibilitou o quê? O crescimento, não só no nosso país, mas também fora dele. Isso ocorreu através de pesquisas realizadas com a propriocepção do corpo. Então, eu fui desenvolvendo situações onde, através da espuma, com densidades variadas, eu fui descobrindo que o corpo tem pontos de gatilho que podem ser liberados com o seu próprio movimento. E esse movimento é feito de forma assim dosada. Em cada ponto, pode ser no ombro, pode ser na cervical, pode ser na região lombar, no joelho. Tudo isso é baseado em uma pré-avaliação que nós fazemos para que você possa ingressar ou não no RDM. Quer dizer que o paciente chega lá com uma queixa, vamos dizer, tem uma dor nas costas ou no ombro, enfim, algum problema. Vocês vão diagnosticar esse problema. Aí vamos identificar o quê? Onde estão esses pontos que fazem bloqueios de movimento. E a partir daí começamos a ensinar nesse processo, nesses elementos, onde colocamos no corpo desse paciente, como ele pode fazer o seu autodesbloqueio. Ele passa a se reeducar. Então isso cria uma nova forma de atender, porque você passa a controlar essa função. Quer dizer que não são exercícios que fazem força, que, vamos dizer, que carrega esse peso, ou enfim, que é um massagista como uma fisioterapeuta, que o fisioterapeuta vai lá e faz o movimento para o paciente. Você faz um micromovimento. Em cada ponto do seu corpo, você passa a se descobrir movimentos que você nunca fazia, e você passa a identificar esses movimentos. E a partir daí, como eu falo para os meus pacientes e para os meus alunos que fazem os cursos, cria-se um novo mundo de possibilidades. Tudo é novo, porque você passa a andar diferente, a sentar diferente, a gostar de si mesmo. E a sentir o próprio corpo. Quer dizer, o aluno, o paciente vai ter uma percepção melhor do corpo dele. Porque eu falo dessa forma gostar, porque você começa a descobrir que você pode sentar sem dor, caminhar, refazer a sua vida. A dor está atrelada a compressões na coluna, em músculo, em várias situações que causam o quê? Desconforto, dor, né? E irritação, se ela continuar por muito tempo, né? Vamos colocar dessa forma. Porque sentir dor não é bom para ninguém. E desconforto na coluna ou nos braços, enfim. Dores musculares são ruins. E com isso ocorre essas idas a vários institutos, né, e órgãos da área de medicina, onde em alguns casos o paciente fica fazendo uso de medicamento por longa data, que não é nada bom. Também, né? Não pela falta de identificar o problema, mas sim por ficar recorrente. Situações que ocorrem no corpo por falta de autocontrole pessoal, ele passa a manter um vício. E você fica dependente daquele tratamento, ou dependente do seu médico, do seu fisioterapeuta, enfim, daquela pessoa que vai te ajudar a fazer. E ele acaba não ocorre, porque ele fica em depressão, ele baixa a autoestima.
Então, daí nós entramos o quê? Aprenda você a controlar o seu próprio corpo. Quanto tempo dura esse aprendizado? Vamos dizer, ele depende de cada problema da pessoa. Geralmente, em 90% dos casos, nós lembramos 21 dias para fazer o retreinamento dos seus movimentos. A partir daí você começa a ser liberado, né? Fica de alta, de acordo com o seu caso. Lógico, dependendo de algumas idades, quanto mais avançado for a idade, nós temos que fazer o treinamento e fazer a manutenção. Mas, em média, o paciente vai 2 vezes por semana nessas escolas, que eu vou falar mais à frente, fazer o tratamento, a própria reeducação e aprender a conhecer a si mesmo. Aí, o que ocorre? Dentro dessa situação, ele passa a identificar onde está a sua coluna. Começa a sentir a parte posterior. Que a gente não sabia nem que tinha, às vezes. Só tinha alguma coisa que doía. Por que eu, em certas posições, eu sinto dor? Como eu faço os primeiros socorros caso eu tenha uma crise e com isso eu precise intervir em mim mesmo antes de entrar no atendimento de primeiros socorros no hospital. Mais agudo, uma coisa que às vezes tem que... Então, como aquelas pessoas falam, travou a coluna, travou tudo, o que eu posso fazer para minimizar essas situações? E com isso trazer conforto e não entrar em desespero. Porque o desespero e a falta de saber o que está acontecendo gera o medo que acaba piorando toda a situação. Então, ele aprende a anatomia do corpo, isso tudo vai para a escola. O RDM em si, ele dosa os movimentos, então tem fases. O RDM tem 4 fases de evolução, porque são fases de evolução do seu corpo. A primeira fase deitado, depois a outra fase sentado, depois a fase em pé e a fase em marcha. Quando chega na fase em marcha, ele começa a observar que está andando diferente. Ele já começa a observar que ele está fazendo posturas que ele não fazia, movimentos que ele não conseguia fazer, que ele achava que ele nunca ia conseguir devido à dor. Então, além da dor, nós tratamos essas dores provocadas por hérnia de disco. É isso que eu ia falar, os casos graves que a gente ouve falar, uma hérnia de disco é uma situação grave que às vezes dolorida, que pode ser até ligada a situações cirúrgicas ou não, né? Depende da intensidade que ela está, da evolução, do grau que ela persiste no corpo humano. E casos de alterações posturais também, como crianças e adultos que têm deformidade no corpo, que vão limitando movimentos e, em alguns casos, levando à dor. Então, nós atendemos o foco da dor e a alteração postural. Isso através desse micromovimento em pontos que nós vamos identificando no teu corpo. Por isso, a avaliação é fundamental. Essa avaliação é feita em traje de ginástica, né? Nós mapeamos seu corpo. Existe um equipamento que nós também usamos através de uma fotometria. Nós colocamos você também num equipamento que mede a pressão e deslocamento do seu centro de gravidade. E logo após, nós fazemos o quê? Os vetores do corpo. O nosso corpo tem vetores. Aí vocês têm que lembrar um pouquinho da física lá do ensino médio. Então, esses vetores causam rotações do corpo. E a toda rotação vem uma reação. Lembra da lei do Newton? A toda reação... A ação tem uma reação. Uma reação. Então, isso acontece dentro do teu próprio corpo. Se você levanta um ombro mais alto que o outro vai reagir. E todo o complexo do seu corpo vai se desorganizando. Então tem que ver se essa desorganização começou nos seus pés, começou no joelho, começou no ombro, começou numa cervical. Porque aí uma coisa começou e a outra vai sentir. Você vai deixando compensações que o corpo vai adquirindo e às vezes a gente está tortinho, não sabe nem por quê. Perfeito, exatamente essa conclusão. E a partir daí você não vai sentindo dor nesse processo, só vai sentir quando começar a degeneração. Aí já está instalada a alteração, já está instalado os sintomas de dor. E muitas das vezes só o medicamento não vai ajudar. E o médico tenta várias alternativas, a fisioterapia convencional, terapias manuais, né? Situações que ajudam muito a essa correção. Só porque como a pessoa ela é manipulada, ela sempre o serviço é prestado, né? Claro, ela volta, o vício daquela postura, daquela má colocação. Porque ela melhorou, ficou bem, volta a fazer as mesmas coisas de antes, inclusive os próprios vícios posturais. Essa é a diferença do RDM, exatamente. Ele vai te reeducar, vamos dizer, que é o que diz já o nome, a reeducação da dinâmica muscular. Quer dizer, seu músculo ele tende a ir, você mesmo vai se recolocar. Tira você dessa inércia, tira você dessa preguiça, se eu posso falar assim. Dessa dependência, vamos dizer, dos outros, porque aí ele se acomoda, porque é o outro que vai resolver o problema dele. Ele passa... O que não ocorre aqui. Exatamente. Nesses casos, ele aprende a resolver e nós vamos assistindo e acompanhando essa evolução. Então, é um método que está me deixando assim, muito feliz com os resultados e estamos no início de diversas descobertas. Tem outras derivações que agora eu vou conhecendo por quê? Através de organismos internacionais, eu vou recebendo instrumentos que me permitem pesquisar.
Existem informações que Exato. você mesmo vai colhendo nas suas escolas, vamos dizer, Exato. elas te trazem também essa informação? Vocês utilizam essa experiência que vocês têm nas escolas para reanalisar? Porque cada escola tem os equipamentos de avaliação e passam a ser não só centros de serviço, mas também centros de estudos, onde nós fazemos pesquisas com as pessoas que estão ali, às vezes, há anos fazendo tratamento e acabam ouvindo que você tem que se acostumar com a dor e nós não podemos aceitar isso. Então, a partir daí, você passa a ser um foco de estudo de caso e o método ele é moldável. Então, nós podemos fazer um método só para você. E a partir daí você vai dando sequência dentro daquele prazo de 21 dias ou uma vez por semana fazendo a manutenção. Então quer dizer que em 21 dias ele vai ter uma ideia daquilo que ele precisa fazer dali para frente para se autocorrigir e vai, vamos dizer, ele vai lembrando que ele está com a postura errada. Porque você passa a criar um ponto de lembrança no seu corpo, você passa a criar uma autorresponsabilidade. Tá. Isso leva você a ter uma meta a cada ponto que você evolui nessa fase dessa nova descoberta que é o seu próprio corpo, que muitos de nós com certeza não conhecem. Com certeza, a gente só lembra quando dói, Exatamente. já está complicada a situação, já se consolidou algum estrago, vamos dizer assim. O RDM ele é indicado para quais tipos de alterações ortopédicas? Tem algum tipo que ele não seja indicado, ou algum que ele é mais eficaz, doutor? Bem, quando eu desenvolvi o método, eu estava muito preocupado em tratar a dor lombar, que era a minha maior queixa na época. Eu tinha vários cursos, né, que eu usava na época da fisioterapia, mas sempre eu sentia recidiva. Então, eu não fiz um método que pudesse ser limitado a um caso, mas nós temos uma faixa etária, lógico, para poder atender, e a partir da queixa do paciente, esse método ele foi sendo criado através de modificações. Claro, então, o paciente chegava com uma dor no tornozelo, nós criávamos o suporte e as manobras que nós chamamos para atender o tornozelo e para o joelho. Aí da lombar já tínhamos para a cervical, para a escoliose, que as crianças que usam aqueles coletes. Aqueles coletinhos para segurar a postura. Para você entender, ao longo desses 10 anos, porque 5 anos eu fiquei muito interno, e depois de 5 anos eu comecei a divulgar e desenvolver as escolas, né? E a pesquisa começou também, como eu falei antes, a ser comprovada, eu pude perceber que ainda temos muita coisa a descobrir. Então, não tem uma contraindicação. É contraindicado para gestante? Não, não é. Gestante pode fazer. Quem tem pé pronado, quem tem o joelho fechado, né, que a gente chama de joelho tipo tesourinha, pode tratar. Quem tem, às vezes, aquela acentuação na região lombar, que parece que está abaulado lá dentro, que o pessoal chama, tem um buraco nas costas, você pode tratar. Lógico, tratar, reeducar e estabilizar é uma situação, porque tudo vai depender da idade dessa pessoa. Se for uma criança, nós vamos ter uma meta de redução ou não, né? Porque tudo é a gravidade da deformação do corpo. Tem situações que são genéticas. Então, nós avaliamos cada situação para dar ele o quê? A meta. Porque tem problemas, vamos dizer, que são apenas posturais. Exato. E tem os que são de ordem ortopédica. É ordem estruturais. A genética já é como ela aperta o botão, ela vai deformar aquele corpo. Aí é necessário da intervenção cirúrgica e nós fazemos o acompanhamento paralelo. Porque quanto mais você dominar esses seus movimentos e sua própria autopostura, melhor vai ser a sua recuperação e a aceitação com o seu corpo. Você tem que gostar de você. E a partir daí você tem que descobrir que tem um universo lá dentro fantástico. E se o corpo não dói, a gente gosta mais, não é assim? Exatamente. Então, nós temos hérnia de disco, né? Desvios posturais como hipercifose, hiperlordose, escoliose, alterações de pé, de joelho, como eu falei, e outras situações de sensibilidade, aquelas algias que dão no braço, que você levanta e sente dormência no braço, na perna. São várias situações que nós chamamos de quê? As dores do mundo moderno, que é as degenerações, devido ao estresse que nós passamos. As posturas que nós tomamos. Hoje, muita gente no computador o tempo inteiro. Exatamente. Então, você fica com muita dor muscular, aquela queimação. Então, para cada caso, nós temos uma manobra e um processo para tentar desenvolver dentro do seu trabalho ou na sua casa. Quer dizer que o RDM ele trata desde problemas simples, vamos dizer, de uma postura, até os problemas mais complexos, como você dizia. Exatamente. Uma hernia de disco, enfim, coisas que até levam uma pessoa a recorrer a uma cirurgia eventualmente. Se o caso de acontecer uma cirurgia, vocês também fazem um acompanhamento paralelo para a recuperação seja melhor? O que tem acontecido, alguns médicos têm nos orientado e nos procurado. Por quê? Há situações que o paciente fica muito tempo em repouso.
E com isso ele fica fraco. Porque dói, ele fica mais deitado, ele fica mais sentado, ele enfraquece mais. Porque ele vai andar, vai se levantar. A musculatura fica mais flácida, enfim. Exatamente. Então, para uma recuperação até cirúrgica, até para fazer uma fisioterapia após a cirurgia, é difícil. Então, ele é encaminhado para o nosso setor, aí nós fazemos esse trabalho de microflexionamento para aumentar a resistência dos grupamentos musculares antes dele operar. Tá. Aí, a operação, com certeza, vai ocorrer. E após a reabilitação, com o mesmo processo, é muito mais fácil. Porque ele já aprendeu o que vai acontecer com ele. E nisso ele tem o quê? Um feedback dele próprio, recuperando a autoestima, a autoconfiança, para tudo ser um sucesso. Senão ele vai com muito medo e muita tensão. E isso atrapalha tanto ele como a própria... Porque ele está muito parado, vamos dizer, ele está numa situação que ele está além, acha muito que vai afastado ficar da realidade. Ele começa a se encher de medos que enchem ele, e muitas das vezes, chegam já em fase de depressão. Aí estão usando vários medicamentos para combater a depressão em função de um problema que está se criando dentro dele e ele não sabe o porquê. Mas aquilo vai crescendo silenciosamente. Então, essa nossa ajuda também é na parte psicológica. Aí nós temos um psicólogo que faz o apoio. Ah, tem também essa parte. Exatamente. E tem o nosso trabalho que é mostrar para ele que na prática, e ele combatendo e não desistindo, ele vence. E o interessante que você estava me dizendo aqui, que além disso, né, de todo esse tratamento, vamos dizer, esses resultados que a pessoa adquire, por ser ela que conquista, vamos dizer, ela conquista a nova postura, ela vai reconquistando, ela vai fazendo o seu exercício. Isso. E com consciência, vamos dizer assim. Exatamente, é isso aí. Por esse motivo, vamos dizer assim, porque às vezes a gente faz um tratamento e depois volta tudo para trás, né? Passei muito por isso, muito. A gente chama de recidiva, quer dizer, você faz o tratamento, às vezes uma semana depois a dor volta, às vezes o mês seguinte, ou passou 3 meses e volta tudo de novo. Exatamente. Lógico, acontece conosco, mas, vamos dizer assim, 90% dos casos, não. E quando nós vamos estudar esses 10%, muitas das vezes a pessoa não deu continuidade às orientações e à capacitação que ela recebeu para fazer o autocuidado. E outros devido ao quê? As alterações estruturais eram muito graves. E isso causa o quê? Uma dependência dele ter que fazer uma manutenção e às vezes ele abandona o tratamento. Então nós orientamos o que vai ser um tratamento com alta, um tratamento que vai ter uma manutenção e outros que às vezes requerem diversos profissionais para ajudar, como um psicólogo, tem que ter a visita ao médico regularmente, existem situações que ele não pode parar o medicamento. Então para cada caso nós mapeamos e mostramos para ele o que vai acontecer daqui por diante, como ele pode vencer. É que como cada corpo tivesse uma estratégia. Hoje eu não acredito num tratamento só único. Tá. O RDM não é um tratamento único. Ele é uma estratégia. E nós temos o quê? Os elementos que desenvolvem essas estratégias. E o que nós precisarmos para somar a recuperação, nós vamos inserindo. Porque nós vamos estudando o quê? Que nós chamamos de posturologia. Estudar o seu corpo, sentado, deitado, a sua personalidade, que você é reflexo do que você está sentindo lá dentro. Então, porque é o que você disse, é ação-reação, né? Exatamente. Se eu não me sinto bem, eu fico mais irritado, eu deixo de fazer alguma coisa. Muda o seu humor. Muda o humor, muda a convivência dinâmica. na família, a convivência no trabalho. No seu dia a dia. Você né? é um universo. Claro. Então, a partir do momento que a gente mostra que você consegue fazer micromovimentos e esses movimentos vão te liberando, que é o que prevê essa metodologia do RDM, outras situações podem ser feitas. Ele pode, às vezes, receber uma massagem que ele não conseguia. Ele pode receber uma manipulação que a gente não conseguia nem fazer devido ao ponto de dor. Ele pode fazer outras coisas que podem liberá-lo para que esse retorno à recidiva não aconteça. Porque se ele conseguir aprender a fazer os movimentos e manter a sua conduta, cada vez mais ele vai afastar esse fantasma da dor. E o que você está me dizendo é que esses movimentos são sempre pequenos, vamos dizer. Nada é muito micromovimentos, nada é muito estressante, vamos dizer, em termos de musculatura. É um movimento cuidadoso. Quando acaba o tratamento, que dura em média de 50 a 60 minutos, você sai como se tivesse recebido uma massagem altamente relaxante, com um corpo leve. Aí você não acredita. Mas eu fiz tão pouca coisa, o que vocês fizeram comigo? Já estou com vontade de ir lá no seu instituto, ou na sua escola, com certeza. A gente vai conhecer. Vocês têm uma unidade aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba, sim, fez 2 anos agora a unidade, e ela está tendo um crescimento fantástico, pelos resultados e pela organização
da equipe aqui também de Sorocaba, que são profissionais muito bons. O resultado, o boca a boca, com certeza, ele é o melhor de todos, é a melhor propaganda. É essa, se você tem realmente bons resultados, como você está nos contando aqui, ele vai ser levado com certeza. E quem sofre de dor sabe disso, né? Quem tem uma dor muscular, né, intensa, crônica, vamos dizer assim, sabe o que é conviver com dor, e quando tem um alívio, com certeza, sai contando aos 4 cantos. Muitas das vezes ele está fazendo acupuntura, ele está fazendo outro tratamento, ele está fazendo um RPG, ele está fazendo outras técnicas e vem nos procurar. Nós não limitamos. Nós entramos em contato, às vezes, com o profissional que está atendendo e mostramos que nós vamos fazer uma outra parte. Tá. E deixamos ele continuar até com o tratamento. A não ser que o tratamento ele esteja fazendo muito tempo e não esteja dando o resultado que ele está buscando. Faz uma autoanálise. Mas em muitos casos nós fazemos um tratamento o quê? Paralelo, para que fique sendo somado a isso. Claro. Porque, como eu te falei, não há uma técnica única hoje. Tanto o próprio RDM, ele é somatório de vários estudos que eu venho fazendo ao longo desses anos. E que eu ainda estou vamos dizer assim, cada vez que eu desenvolvo um estudo, uma pesquisa, a aprendizagem se abre. Porque essa ciência que eu chamo de microflexionamento, né? Que é uma ciência derivada de uma outra ciência chamada flexionamento, que hoje o corpo humano tem a flexão e tem o alongamento. Tá. E hoje ele tem um flexionamento. Aí eu peguei e fiz um microflexionamento, que é feito através da propriocepção. E tudo isso leva a você o quê? Cada vez que você faz mais devagar e com uma certa intensidade, você se descobre. Certeza, com certeza. E aí a pessoa começa, vamos dizer, a cuidar do próprio corpo, a se perceber melhor, entendeu? E aí, vamos dizer, tomar consciência daquilo que ele pode fazer. Ele se esquece, né? A gente vai adaptando, né, uma postura para cá ou para lá, vai se compensando, dói aqui ou me vira assim, aí recebe uma massagem, faz alongamento, vai para academia, faz um exercício, se sente melhor, mas você não mexeu não na resolveu causa. O problema. Então é que nós fazemos, nós mexemos na colmeia. Exatamente. E harmonizamos. E devagarzinho, para não voar todas as abelhinhas. Exatamente. Esse tratamento, Francisco, que você está me colocando, por quem ele é desenvolvido nessas escolas? Quais os tipos de profissional? Qual o profissional que vai estar em contato ali com o paciente? Essa foi uma preocupação. Como a minha área, eu sou formado em fisioterapia e também em educação física. Né? Eu tive 2 formações. Cada uma eu atuei em educação física 15 anos da minha vida, nessa área de treinamento físico, né? E também na parte escolar. Quer dizer, trabalhei desde criança ao idoso. Então eu conheço várias fases do desenvolvimento humano. E uma das coisas que eu desenvolvi, que foi o mestrado em motricidade humana, onde eu conheci o Dr. Estélio Dantas, que hoje é meu orientador também nessa área de doutorado, né? E ele que desenvolveu a técnica do flexionamento aqui no Brasil. Para você ter ideia, hoje é um dos poucos brasileiros que é consultor da NASA na área de fisiologia humana, descobrindo assim como pode melhorar a vida do ser humano fora desse planeta. Até lá na Lua. Então, até lá na Lua. Então hoje tem 4 professores na NASA fazendo esse trabalho, ele é um deles. E eu fiquei muito honrado quando ele me deu a teoria dele. E me passou, olha, está aqui. E eu comecei a ler e transformar aquelas ideias em prática. Então, a partir daí, eu percebi que tinha 2 linhas. Uma que era o tratamento terapêutico, dentro da RDM. A dor, as alterações posturais, a pessoa que chega muito sensível e você às vezes não consegue nem tocar nela, de tão agressiva que está a situação dentro do seu próprio corpo. E a pessoa que tem alteração postural não tem dor e precisa ter o quê? Uma reeducação com exercícios corretivos direcionados, né? Mas que ela, ao mesmo tempo, faça e aprenda. Então, profissionais diferentes. Tá. Então, eu desenvolvi cursos para os fisioterapeutas e para os profissionais de educação física. Então, hoje, a Escola de Postura, acho que é a única instituição que os 2 atuam sem briga. Que tem profissões que Exato. se pegam sem um pouquinho. Briga. Porque o RDM é uma linguagem única, que o RDM está classificado dentro da posturologia. Posturologia é o estudo da postura humana. Tá. Né? Então, como a RDM significa reeducar seu movimento, a sua motricidade, então tem a parte terapêutica e a parte do condicionamento físico. Então, hoje, os profissionais de fisioterapia têm a função de tratar essa dor e preparar o paciente para outra etapa que o educador físico vai passar. Então, são 4 etapas que ele passa. Primeiro ele passa com um e depois com outro, ou esses profissionais vão... Vai depender dessa nossa avaliação. Tá, okay. Na avaliação, ele é classificado para a primeira, segunda ou terceira etapa. Quando o caso é muito grave, ele pode chegar a ficar até 1 ano conosco. Ele fica 3 meses em cada etapa. Tá. Aí ele vai ficar primeiro com o fisioterapeuta,
passa para outra etapa com outro fisioterapeuta, depois com um profissional de educação física numa outra atividade, até a quarta etapa que ele está liberado. Nós chamamos de nascimento de um novo corpo, entendeu? Que vai de 9 meses a 1 ano, ele tem uma transformação. Que não é uma lipo, que não é Não, não. E é engraçado que espontaneamente eles vão no site, deixam um relato, nós temos diversos relatos lá de pacientes de forma espontânea de como mudou a vida deles, isso nos deixa muito feliz. E hoje, para você ter ideia, eu tenho 3.000 profissionais das 2 áreas formados aqui no Brasil e agora também em Roma e Portugal desenvolvendo o método. E eles hoje estão fazendo um caminho de volta, né? Que eu falo sempre quando eu estou lá. Nós sempre íamos à Europa fazer curso, nos especializar. Hoje eles vêm aqui, no caso no Rio de Janeiro, onde estão tendo uma outra unidade, a sede, e fazem um curso comigo. Eu fico muito feliz com essa mudança de seta. Com certeza. Mas também vou lá e hoje eu estou dando cursos lá na Europa. E eles ficam assim, espantados que, como eu falo, no Brasil tem vida inteligente. E no Brasil tem pessoas fazendo pesquisas sérias. E a gente precisa acreditar nas nossas pesquisas e dar nos espaço profissionais que estão aqui. Profissionais, com Nós certeza. temos muito bons profissionais que fazem trabalhos maravilhosos no mundo inteiro. E o que falta é essa abertura, essa divulgação, para provar que se trabalha bem aqui. Em termos de equipamento, só para a gente recapitular e deixar claro para os nossos telespectadores, claro, para as pessoas que vão assistir na internet também, que eles podem acessar o site para estar verificando as nossas entrevistas aqui, você com certeza será muito acessado. Fico muito feliz. Esses equipamentos, você tem os equipamentos que fazem a leitura do corpo. Isso. E para os exercícios são só as espumas que você estava me dizendo. O diagnóstico do corpo é importante, nós não podemos errar o diagnóstico porque ele faz a leitura corporal. Então temos equipamentos que leem o seu desequilíbrio, leem a força que você faz com cada músculo, né? E mapeia seu corpo. A partir daí nós temos uma leitura. E desenvolvimento do quê? Onde está a força que está contrária a você mesmo. Tá. O que significa isso? Você pode estar fazendo força contra si. Isso. E não a favor, né? De vez você está andando para frente, você não está andando para lugar nenhum. Porque o joelho trava, o quadril trava e assim por diante. Então, na prática, nós temos esses elementos. São elementos com diversos formatos, né? Tem até cores do nosso país, verde, azul e amarelo. Tá. O verde é forte, o azul é médio e o amarelo é fraco. Então, cada vez que você está nesses elementos no seu corpo, você faz uma força. Essa força naquele ponto que eu te falei. Pode ser uma força na cervical, pode ser uma força no ombro direito, uma força no quadril esquerdo, uma força no tornozelo direito. E a partir daí que você fez esses estímulos, você troca de cor. Quando você chega no amarelo, você está praticamente reabilitado. Aí é a fase que nós chamamos de desmame. Começamos a tirar os elementos para que você tenha a liberdade que você tinha antes. Então, ele não é fixo. Ele é planejado para ir saindo progressivamente. E esse é o ponto que todo mundo quer chegar, onde fica, vamos dizer, liberado do tratamento e que com certeza é o momento que é esperado tanto pelo paciente quanto por vocês e um benefício que a pessoa tem na população. E o que espanta as pessoas? Porque é de espuma. Não é uma coisa, não precisa carregar peso, não tem problema. E não é muito caro o investimento em relação a isso. Pode ser feito em diversas situações. Não é necessário uma mesa especial para isso. Imagina. Eu desenvolvi um método que pudesse ser feito na casa do paciente, na clínica, onde fosse necessário para poder liberar essa situação. E até as pessoas, mas como é que você desenvolveu isso? Olha só, eu orei muito. E foi eu tinha muitos pacientes com diversas dificuldades. Que bom que você teve essas orações atendidas, e a dificuldade, né, gera a busca. Exatamente. E quando eu comecei a usar uma espuma em alguns pacientes, até por conforto, eu percebi que alguma coisa acontecia. Foi aí que deu aquela lâmpada acesa. Falei, tem alguma coisa, eu não sei, tem algo acontecendo aí. Aí comecei a fazer experiências progressivas, até descobrir quais as espumas. Não são qualquer espuma, tá, gente? Não adianta você chegar em casa, cortar a espuma e colocar no corpo, que não vai adiantar. Eu já fiz isso. Então, tem espuma específica combinadas que dão o efeito do microflexionamento. E, lógico, intensidade e tempo. Com certeza, e a sua experiência e o seu trabalho. Francisco, a gente agradece a sua presença. Fico muito feliz. Muito bacana tudo que você expôs, que espero que as pessoas tenham conhecimento cada vez mais do seu trabalho. Eu agradeço a vocês a oportunidade, espero que os telespectadores tenham apreciado essa entrevista e fica a mensagem, né? Não desistam. Nós só estamos começando. Com certeza, muito obrigado mais uma vez a vocês aqui. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Já agradecendo a participação do nosso entrevistado, o fisioterapeuta Francisco Miguel Pinto. O Viva com Mais Saúde trouxe hoje o assunto reeducação dinâmica muscular.
Você pode assistir a esse programa no site do Jornal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!